Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 178ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, boa noite. Colega vereadores, vereadora Mônica, colega de trabalho, público presente, colegas do SAAI, vereadores eleitos, presente, Alcântaro, Paulo Flávio, Carlito, bem-vindo, boa noite a todos. Ata da 177ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 12 de dezembro de 2016, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência da vereadora Rosane Ribeiro Machado. Aos 12 dias do mês de dezembro do ano 2016, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz, com a presença dos vereadores Adair Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureira Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Servaldo Santana Almeida, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Sheidson Rampinelli Leco, Zé Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Robildo Broeto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Coser. A senhora presidente declarou aberto o trabalho e convidou o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. A senhora presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º, artigo 88 do Regimento Interno. O primeiro secretário informou não haver matéria a ser lida no pequeno expediente. Foram aprovados os requerimentos dos vereadores Adair Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães e Mônica de Souza Pontes Cordeiro, de 1 minuto de silêncio pelo falecimento dos senhores Mazília Novelli Busquete, Meiquias Henrique Oliveira Júnior, José Gomes do Santo Nascimento e Cleidson Santos Ferreira Júnior, respectivamente. No grande expediente, nenhum vereador fez uso da palavra. Na fase das lideranças, o vereador líder Alexandre Manhães fez uso da palavra. O primeiro secretário fez chamado de seus vereadores. Havendo número legal, passou-se a ordem do dia. A senhora presidente fez a comunicação em pauta. O veto parcial ao projeto de lei número 030 de 2016, de autoria do Poder Executivo, em apresentação em plenário, foi encaminhado às comissões. Foi aprovado o pedido do vereador Fábio Neto da Silva de arquivamento da emenda modificativa número 09 de 2016 ao projeto de lei número 037 de 2016, de autoria do Poder Executivo. No primeiro turno, foram aprovados os projetos de lei número 048, 049, 050, 051 de 2016, de autoria do Poder Legislativo. Projeto 037 de 2016, com as emendas modificativas número 01, 02, 05, 06, 08, 011 e 012 de 2016, inclusivas número 3, 04 de 2016 e as aditivas 07 e 010 de 2016, ambos de autoria do Poder Executivo, com os respectivos pareceres. Em segundo turno, foi aprovado o projeto de lei número 053 de 2016, de autoria do Poder Legislativo, com os respectivos pareceres. Na fase das comunicações, nenhum vereador fez uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente deu por encerrado o trabalho, convocando os senhores vereadores para a próxima. E para constar, eu, Zé Gomes dos Santos, primeiro secretário, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizei a elaboração do presente ato, que após lida e aprovada, segue assinada. Em discussão a ata. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Convido o primeiro secretário a fazer a leitura do pequeno expediente. Senhora presidente, colegas vereadores, vereadora Mônica, público presente, boa noite a todos. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Brasília, 22 de novembro de 2016. Favorecido, Prefeitura Municipal de Aracruz. Valor total, R$ 502.975,07. Só isso, senhora presidente. Passamos ao grande expediente, que é de 60 minutos para os vereadores inscritos em livro próprio. Com a palavra o vereador Fábio Machado, por 30 minutos.
Boa noite, senhora presidente. Apenas antes de começar minha fala, o vereador Romildo pediu 1 minuto. Eu vou conceder a fala ao vereador Romildo. Obrigado, vereador. Só para também cumprimentar a vereadora Edileuza e o vereador Marcelo, que eu acabei esquecendo. Obrigado, vereador. Boa noite, senhora presidente desta Casa Legislativa, vereadora Rosane Machado, vereadora Mônica Cordeiro, demais colegas vereadores, servidores desta Casa Legislativa, servidores do SAAI, que aqui também se fazem presente, público presente, boa noite. Saúdo também aos que nos assistem pela TV Câmara na rede mundial de computadores. Senhora presidente, nesta última sessão ordinária deste ano de 2016, quero registrar nesta tribuna um pouco do trabalho que desempenhei nestes 4 anos. Quando eleito no ano de 2012, por 757 votos, tinha absoluta certeza que deveria fazer tudo o que fosse necessário para administrar e apresentar aos munícipes aracruzenses um mandato transparente. E foi assim que trabalhei durante este tempo. Conhecedor de que a rede social Facebook é atualmente um meio de comunicação utilizado por muitos, sempre fiz postagens sobre projetos de lei que tramitavam na Câmara Municipal. E foi desta forma que, juntamente com o CONSPAR, Conselho Popular de Aracruz, que mobilizamos a sociedade aracruzense, e o fruto desta mobilização rendeu o fruto da não alienação, venda de imóveis do patrimônio público municipal, pretendido pelo gestor do Poder Executivo. Fiscalizei de todas as formas possíveis as ações do Poder Executivo. Aliás, foi no ano de 2013 que me coloquei com uma postura independente do prefeito, e a partir de então, passei a ser chamado de oposição. Não me abati e não me arrependo de ter me tornado oposição. E juntamente com os vereadores Fábio Neto da Silva e Lúcio Zanol, rodamos o município, fazendo assim várias sugestões de melhorias, através do projeto Gabinete Itinerante. Algumas dessas indicações foram atendidas, outras não. Em 2014, durante as conversas para a eleição da atual mesa diretora, fomos chamados por um meio de comunicação de, abre aspas, minguada oposição, fecha aspas. Tal matéria foi combustível para buscarmos ainda com mais vigor e intensidade um município melhor de se viver. Nunca aceitamos o discurso de que há queda de arrecadação dita pelo prefeito e sua equipe em nosso município. Sempre batemos na tecla que estamos em uma crescente arrecadação. Agradeço a Deus por me permitir passar por esta batalha. Sempre pus minha caminhada na mão de Deus, e sei que Ele sempre esteve e está comigo. Agradeço a minha família por sempre estar ao meu lado, nos momentos mais difíceis deste mandato. Agradeço aos 16 vereadores que compõem junto comigo o atual colegiado de parlamentares. Saibam que nossas divergências em alguns projetos de lei me fizeram crescer um tanto que vocês nem imaginam. Experiência única que levarei comigo para o resto da vida. Agradeço a todos os funcionários da Câmara Municipal de Aracruz. Vocês são guerreiros que lutam por um poder legislativo independente, justo e igualitário para o povo de Aracruz. Se magoei alguém neste período de mandato, peço minhas sinceras desculpas. Nunca foi e nunca será o meu intuito magoar e nem ferir ninguém. Aos amigos vereadores eleitos e reeleitos, desejo-lhes sucesso na caminhada que começa em 1º de janeiro próximo. Aos que não se reelegeram, que possamos lutar com afinco
para que nossa Aracruz seja igual para todos e todas. Enfim, agradeço por tudo. Deus abençoe a todos e a todas com um santo e abençoado Natal, e que o ano de 2017 seja repleto de bênçãos e alegrias na vida de todos nós. Um abraço a todos, uma ótima noite e permaneçamos na presença de Deus. Com a palavra, o vereador Beto Vieira. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, vereadora Mônica, público presente, boa noite. Prezados colegas vereadores, caríssimos munícipes presentes, estamos chegando ao final de mais um mandato. Gostaria de aproveitar o momento para externar minha alegria em ter feito parte de vida do Legislativo e de todo o povo de Aracruz, nesses 6 anos de mandato. Assumi no ano de 2011 minhas funções de representante do povo, como suplente, prometendo lutar pela nossa sociedade. E fazendo uma retrospectiva de minha vida política, posso afirmar que meus projetos e minhas ações sempre foram pautados na ética e procurando trabalhar como um canal entre a sociedade e a Câmara Municipal. Em breve, estarei encerrando minhas funções aqui nessa Casa de Leis, com a consciência tranquila e o dever cumprido. Em 31 de dezembro do corrente ano, sigo para abraçar um novo projeto, tendo a certeza de que juntos avançamos. Juntos conseguimos fazer Aracruz crescer e juntos trouxemos mais qualidade de vida para nosso município. Tenho a convicção de que ter passado por aqui e ter trabalhado para cada um de vocês foi fundamental para eu conseguir enfrentar novos desafios. Esses anos que por aqui ainda estou passando, estão sendo de muito trabalho e aprendizado, porque lidar com pessoas é uma tarefa preciosa e gratificante. Agradeço imensamente a Deus por essa oportunidade, agradeço a minha família pela compreensão e amor. Agradeço a todos os meus colegas vereadores, as nossas vereadoras, funcionários do meu gabinete, todos os funcionários dessa Câmara Municipal. Agradeço a todos do Executivo, autarquias e demais poderes constituídos que se tornam alicerce para que façamos uma boa administração. Continuo me colocando à disposição de todos, lutando sempre por um Aracruz melhor. Desejo a todos muita felicidade, antecipadamente um Feliz Natal em 2017, cheio das bênçãos de Deus. Um momentinho. Na noite de hoje, eu não poderia deixar de falar um pouco sobre esse projeto de lei 054 de 2016. Altera a lei que institui ficha limpa na nomeação de cargos comissionados e designação de função de confiança e administração direta e indireta dos poderes legislativo e executivo municipal, na forma que indica. Quero dizer a todos que sou contra esse projeto, voto contra. Tá? Quero sair dessa Casa de Leis, falar com todos os vereadores, amigos. Eu quero sair dessa Casa de Leis de cabeça erguida pela porta da frente. Esse projeto de lei, ele fere tudo o que nós fizemos em 4 anos de trabalho nessa Câmara de Leis, nessa casa. Eu tenho a consciência que nós fizemos um bom trabalho para esse município. Eu acho que isso aqui é regredir. Isso é regredir. A gente chega em casa, todos os canais de televisão têm jornais. Hora 1, o Jornal Nacional, Jornal da Band, jornal não sei o quê. Se você ligar na segunda-feira, você pode desligar na segunda-feira e ligar na sexta, que está falando a mesma coisa. Corrupção. Nós não podemos regredir no município. Eu acho que nós temos que ter consciência
que se existe um projeto, se existe uma lei de ficha limpa, vamos fazer com que ela melhore cada vez mais. Mas não que nós possamos mudá-la. Eu sei que aqui não é mudar totalmente. Mudá-la para que pessoas, independente de quem seja, pode ser da minha família, independente de quem seja, que não pode assumir um cargo público hoje porque tem problema na justiça, assumir do dia 1º para cá, para frente. Não tem lógica. Eu não acredito numa coisa dessa. Isso aqui é lamentável isso. Eu quero acreditar, Fábio Neto, o senhor que é autor da lei de 2013, eu quero acreditar, eu com todo respeito ao vereador que é autor da lei, eu quero acreditar que não tem influência externa. Eu quero acreditar nisso. Porque se existe, não tenho certeza quem sou eu para dizer, mas se existe, já está começando errado. Quem quer que seja, citando nome nem nada. Gostaria, nesse momento, parabenizar o prefeito Marcelo Coelho, porque essa lei do Fábio Neto, do vereador Fábio Neto, é de 2013, e nunca, eu que faço parte da base do grupo dele, nunca se manifestou ou pediu que mudasse essa lei. E agora, na última sessão, nós vamos ter que fazer um artigo, mudar, para que algumas pessoas, independente de quem seja, não conheço, possa atuar. Tudo isso vai totalmente na contramão do que nós pregamos nesses 4 anos de mandato que nós estamos aqui. Acredito que todos os vereadores que aqui estão têm consciência, entendeu? Fizeram um excelente trabalho. Tenho prazer, uma honra de ter estado aqui com vocês durante 4 anos. Quero deixar bem claro para vocês e para esse público presente e o público de casa, que aqui tem 17 vereadores comprometidos com o município de Aracruz. Acredito, torço, né, para que a próxima administração no Executivo seja um sucesso. Torço. Porque quem ganha é o município, quem ganha é o povo de Aracruz. E o povo não pode perder. Nós estamos aqui para representá-los e bem. Tá? Torço para aqueles vereadores que vão assumir aqui, que façam um bom trabalho. Um trabalho melhor do que nós fizemos. E desempenhem o trabalho com honestidade, com seriedade, pensando sempre no próximo, atendendo o coletivo, não a si próprio. Eu acho que nós temos que ter consciência que não existe mais lugar para coisa errada. Não existe. Coisa errada existe. Que seja longe do nosso município, que seja longe do nosso país. Porque eu acho que nós temos que caminhar no caminho certo, correto, na linha reta. Então eu quero deixar bem claro para todos vocês, agradecer muito aos funcionários dessa Casa de Leis, mais uma vez. Tá? Desde a copeira ao secretário-geral. Agradecer a dona Glória, a Selma, porque eu fiz parte de das comissões aqui, foram muito bem assistidos por vocês. Tá? Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, confio inteiramente no que vocês fez, eu só tenho que agradecer a vocês. E eu quero dizer a todos, mais uma vez, nós temos a oportunidade de sair daqui com chave de ouro. Mas se votarmos esse projeto, nós vamos sair daqui com chave de lata, enferrujada, e afundando tudo que nós fizemos nos últimos 4 anos de mandato aqui. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos vocês. Vereador Beto, uma parte. Ok. Boa noite a todos. Eu quero aqui parabenizar, vereador Beto, que você foi meu parceiro em Jacupemba, aqui no município, nessa Câmara. Eu sei do seu trabalho à frente dessa Câmara, 6 anos. Os 4 anos nós ficamos juntos. Parabenizar o vereador Beto, entendeu? Que fez, sim, um grande trabalho nessa Câmara. Parabéns, vereador Beto. E só reforçando também sobre a ficha limpa, também sou contra, entendeu, vereador Beto? Então, parabéns, vereador Beto. Eu conheço o seu trabalho, entendeu? Jacupemba, obrigado. Entendeu? E no município de Aracruz. Você foi um excelente vereador, sim, vereador Beto. Parabéns. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos e boa volta para casa. Obrigado. Passamos para a fase das lideranças. Cada líder terá 5 minutos sem a parte. Com a palavra, o vereador Romildo Brueto. Dispensado. Com a palavra, o vereador Renato Pereira Sobrinho.
Dispensado. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Dispensado. Com a palavra, vereador Eliel da Silva Rodrigues. Dispensado. Convido o primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Mais uma vez, boa noite a todos. Antes de fazer a chamada, senhora presidente, gostaria de registrar a presença do meu amigo, ex-vereador Manego, está ali assistindo a sessão. Gostaria de registrar a presença dos vereadores eleitos. Paulo Flávio, vereador Marcelo Nena, vereador Carlito Candim e vereador Alcântaro. E a Edileuza, que está ali também. ADI Antônio Lozzi. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Evaldo Santana Almeida. Presente. Fábio Machado. Presente. Fábio Neto da Silva. Presente. Gênesis Rapinelli Leco. José Gomes dos Santos. Presente. Lúcio Zanol. Presente. Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Brueto. Rosane Ribeiro Machado. Valmir Cosa. Senhora presidente, presente os 17 vereadores. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Comunicação da pauta em plenário. Votação em primeiro turno. Primeira proposição, projeto de lei 045, que dispõe sobre declaração de utilidade pública COCAR. O autor, vereador Evaldo Santana Almeida. Segunda proposição, projeto de lei 054/2016, que altera a lei que institui ficha limpa na nomeação de cargos comissionados e designação de função de confiança da administração direta e indireta dos poderes legislativo e executivo municipal na forma que indica. Autor, vereador Renato Pereira Sobrinho. Terceira proposição, projeto de lei 042/2016, altera a lei número 4.052, de 30 de maio de 2016, que dispõe a instituição e implantação do Sistema Municipal de Trânsito e Transportes e da Junta Administrativa de Recursos e Infrações, JARE, e da outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Quarta proposição, veto parcial ao projeto de lei 030/2016, que institui a Política Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de Saneamento Básico como instrumento da Política Municipal de Saneamento Básico. Autor, Poder Executivo Municipal. Votação em segundo turno. Quinta proposição, projeto de lei 048, que dispõe sobre a denominação de praça pública no bairro Nova Santa Cruz. Autor, vereador Romildo Brueto. Sexta proposição, projeto de lei 049, que dispõe sobre denominação de logradouro público no bairro Barra do Saí. Autor, vereador Romildo Brueto. Sétima proposição, projeto de lei 050, que dispõe sobre a denominação de logradouro público no loteamento Felicidade, distrito de sede de Aracruz. Autor, vereador Carlos André Franca de Souza. Oitava proposição, projeto de lei 051, que dispõe sobre a denominação de logadouros públicos no distrito de Santa Cruz. Autor, vereador Romildo Brueto. Nona proposição, projeto de lei 039, com emendas, que altera a lei municipal 3.888, de 7 de 1 de 2015, autor Poder Executivo Municipal. Décima proposição, projeto de lei 041, com emenda, que autoriza a contratação temporária de guarda-vidas na forma que especifica e dá outras providências em regime de urgência. Autor, Poder Executivo Municipal. E 11ª proposição e última, projeto de lei 037/2016, com emendas, que estima a receita e fixa a despesa do município de Aracruz para exercício financeiro de 2017. Autor, Poder Executivo Municipal. Senhora presidente, pela ordem. Senhora presidente, gostaria de estar pedindo a inclusão do projeto de lei número 044/2016, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso de bens móveis públicos com a Associação Indígena Tupiniquim Guarani. Senhora presidente. Boa noite demais vereadores por presente. Eu estou pedindo a retirada de pauta por tempo indeterminado do projeto 54 de minha autoria. Em discussão, o pedido do vereador Paulo Neres, da inclusão em pauta do projeto de lei 044, de autoria do Poder Executivo. Senhora presidente, só para tirar uma dúvida, tramita em regime de urgência, vereador Paulo? Não.
Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto vai encaminhado às comissões. Em discussão, o pedido do vereador Renato de retirada de pauta, o projeto 054. Em discussão. Senhora presidente, só para entender a pretensão do autor do projeto, ele pede prazo indeterminado de retirada de pauta, né? Isso. Sim, prazo indeterminado. Prazo indeterminado. Obrigado, senhora presidente. Em votação, o pedido do vereador. Vereador, tem que ter prazo. Como nós estamos na última sessão ordinária, se o regimento não permite a retirada de pauta, eu peço o arquivamento do projeto. Em discussão, o pedido do vereador. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Votação em primeiro turno. Projeto de lei 045, que dispõe sobre declaração de utilidade pública COCAR. Autor, vereador Evaldo Santana Almeida. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 045, que visa declarar de utilidade pública COCAR. Senhora presidente, senhores vereadores, nós temos em vigor a Lei 3.519 de 2011, Lei de Regência, que estabelece os critérios a serem cumpridos para a entidade social ser declarada de utilidade pública e sua manutenção. É uma lei que está em vigor desde novembro de 2011 e ela compõe 7 artigos. No artigo 3º, nós temos na letra G, um dos requisitos necessários para prosperar a pretensão hora em exame. Prova em disposição estatutária de que os membros dos órgãos de direção e deliberação da entidade não recebem qualquer tipo de remuneração. Ao analisar o projeto agora em análise, em discussão, no capítulo 3º da administração do Estatuto Indígena CONCAR, o parágrafo único diz o seguinte: o Instituto Indígena CONCAR poderá remunerar seus diretores que ocupam cargos efetivos de gestão dos setores administrativos e aqueles que prestam serviços específicos, desde que financiados projetos para essa finalidade. Eu indago o autor do projeto, senhora presidente e senhores vereadores, tendo visto que ele não preenche os requisitos necessários ante a Lei 3.519, se não é o caso também de solicitar a retirada neste momento, para análise, se Vossa Excelência colocar em votação em sessão extraordinária, para adequar melhor o projeto e retirar e trazer uma certidão, uma informação, alteração no Estatuto, porque da forma que está, dentro do artigo 10º do próprio Estatuto, ele não pode prosperar, tendo em vista que prescreve a nossa lei, em vigor 3.519. Continue em discussão. Pela ordem, presidente. Não, infelizmente, né, o projeto chegou num momento já praticamente final, né, do mandato, ficou praticamente 4 meses aí para ser analisado e conforme os trabalhos, né, chegou nesse momento. Se tem problema, né, acho que a gente tem que realmente avaliar os documentos necessários, né, sou a favor que não se, né, vote um projeto que não esteja dentro dos trâmites legais. Infelizmente, estou num momento aí difícil. Se tiver tempo ainda, não sei se vai ter uma próxima sessão, de a gente está avaliando e tentando trazer os documentos necessários, né, que exige o projeto. Então, o senhor, como autor do projeto, pede retirada de pauta até que a próxima sessão, se houver uma próxima sessão? Senhora presidente... Não, o vereador Fábio Neto indagou ao autor do projeto. Autor do projeto. Eu estou perguntando se o autor vai assumir ou Fábio Neto. Em socorro... Continue em discussão. Senhora presidente, hoje, de forma regimental, é nossa última sessão ordinária.
Nós sabemos que o ano legislativo ele encerra no dia 31. Não sei qual vai ser, a mesa diretora vai se posicionar com relação aos projetos que serão analisados no primeiro turno no dia de hoje. Porque nós temos que deliberar, tem que estar definitivamente analisado, sob pena de ir ao arquivo, conforme a prefeitura nosso entendimento. Então, se Vossa Excelência estabelecer mais algumas ou definir sessões extraordinárias, o autor do projeto pode trazer uma alteração estatutária. Agora, não sei também se, do ponto de vista jurídico, será possível alterar esse estatuto, registrar em cartório de registro títulos de documentos e trazer da forma que está. Se for entendimento do autor, ele pode retirar e pedir na próxima legislatura que algum vereador apresente o projeto que está sendo, nesse momento, discutido e analisado, para que outro apresente na próxima legislatura. Quer dizer, não vamos deixar de atender e analisar e discutir as pretensões da comunidade indígena, longe disso. Estou dizendo para que não caia em erro, em questões inconstitucionais, porque nós temos uma lei em vigor. Essa lei tem que ser respeitada porque a lei está em vigor. Então, um dos requisitos necessários é não remunerar. E o Estatuto diz que pode remunerar. Não podemos ter esses conflitos de normas. Então, fica a sugestão, se ele retirar do projeto da forma que o vereador Renato fez com o projeto 54, do qual rendo minhas homenagens ao vereador Renato Pereira Sobrinho, ele poderá fazê-lo também, e aí sim, na próxima legislatura, pedir a algum vereador que apresente o projeto para que sim, a instituição CONCAR possa ser beneficiada como reconhecimento do título que está sendo pretendido no dia de hoje. Pela ordem, presidente, eu concordo, né, de pedir o arquivamento, mas a gente também pede, próximo ano, a gente está procurando aí até mesmo o nosso vereador aí, para dar entrada de novo. É um projeto importante para a comunidade, né, para estar resolvendo os seus problemas, né, e que vai ajudar muito a comunidade a estar correndo atrás de recursos. Por isso que a gente, infelizmente, chegou um projeto na última instância, no último momento aí do mandato, né, e a gente agradece aí os nossos colegas, nossos parceiros, para dar continuidade no próximo ano desse projeto. Porque tem vários outros projetos em andamento na casa ainda, que a gente precisaria, com certeza, fazer mais sessões. Então, mas se Vossa Excelência acha que só tem essa semana e a semana que vem, que mesmo nesse período não consegue atualizar o projeto, então o caminho melhor é pedir o arquivamento. Na verdade, eu não sei quais as documentações que estão, que está se pedindo, né? Eu tenho que procurar o presidente da COCAR, né? Se pudesse, né? Eu não pediria arquivamento, eu ia tentar, até fazer essa sessão, se tivesse outra, tentando resolver esse problema. Senhora presidente, só para ajudar o vereador, no estatuto que está sendo apresentado para ser discutido, no capítulo 3º, artigo 10º, parágrafo único, o Instituto Indígena COCAR poderá remunerar. É só alterar, não será remunerado. Altera-se o estatuto, dirige-se até o cartório de registro geral de imóveis, registra-se a alteração contratual, através de uma ata, tem que convocar, enfim, seus associados, e coloca no processo. Aí sim, nós vamos estar o quê? Cumprindo os requisitos objetivos do artigo 3º, que diz lá dentro da letra A, B, C, D, E, F, G, prova em disposição estatutária que os membros dos órgãos de deliberação da entidade não recebem, porque da forma que está no estatuto, poderá receber. Então não podemos ter os conflitos. A gente pede, então vamos arquivar e aí a gente vamos tentar dar encaminhamento no próximo ano. Em discussão, o pedido do vereador para arquivamento do projeto de lei 045. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Projeto de lei 042, que altera a lei municipal número 4.052, de 3 de maio de 2016, que dispõe a instituição e implantação do Sistema Municipal de Trânsito e Transporte.
O autor do projeto é o Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 042. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 042 do Poder Executivo. Veto parcial ao projeto de lei 030/2016. Senhora presidente, formulo questão de ordem. Verifico, antes da senhora anunciar o projeto, que trata-se de um veto executivo parcial ao projeto de lei que trata do nosso plano municipal de saneamento básico. Eu constato, senhora presidente, que o presente veto, esse projeto de veto, não foi encaminhado à senhora procuradora da Casa. E conforme que se traz de notícia do Executivo, que nós estamos a discutir constitucionalidade e interesse público. São dois temas relevantes e complexos. Então, eu formulo essa questão de ordem, solicitando também a retirada desse projeto, que seja encaminhado à Procuradoria, até porque, senhora presidente, tem um detalhe que eu vou trazer à discussão nesse momento, é que conforme diz a doutrina, as etapas de tramitação de processo de lei, quando fala da sanção o veto do projeto, nós temos os prazos que o Executivo tem para sancionar de forma expressa ou tácita. Então, aqui nós temos que ter a certeza de que o veto, ora apresentado, foi tempestivo. O que é isso? Será que ele fez dentro do prazo de 15 dias úteis? Essa informação não tem no projeto de veto. Então, nós temos que ter a certeza, porque no momento que ele deixar transcorrer o prazo, por si só, já sancionou de forma. Então, esse é um assunto, já formula essa questão de ordem, para que a Procuradoria diga se foi dentro do prazo, e também essa casa é o seguinte, olha, é correto, não é correto, constitucional, não é constitucional, interesse público, não é interesse público. Então, faço esse pedido de retirado também. Nós estamos dentro do prazo de 30 dias, porque o veto tramita em 30 dias, conforme estabelece o nosso regimento. Então, nós temos o prazo suficiente para poder discutir melhor esse projeto que está sendo, ora, apresentado por Vossa Excelência para discussão e votação. Continua em discussão. Senhora presidente, vereadores, público presente, boa noite. Senhora presidente, este é um projeto de extrema importância para o nosso município. O Executivo veta apenas uma emenda. Eu sugiro que a sessão que os trabalhos possam serem suspensos, para que possamos discutir apenas essa emenda, a questão da legalidade, e a gente definir esse projeto, essa votação hoje. É o que eu solicito, senhora presidente. A sessão está suspensa pelo tempo necessário para que se tire as dúvidas necessárias.
daqui. Hoje tem. Reabrindo os trabalhos. Em votação, o parecer da Comissão de Justiça, que é favorável ao veto. Senhora presidente, só para deixar claro, eu retiro a questão de ordem. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o veto parcial. Pela ordem, senhora presidente. O parecer da comissão, a senhora já pôs em votação também? Ou só... Ah, tá. Tá. Agora está em discussão o veto parcial. Senhora presidente, apenas ouvi atentamente lá o vereador líder da administração, do prefeito, e compreendi a fala do nobre vereador Paulo, porém, a justificativa do prefeito para vetar a emenda de número 9 dá a entender que é como se o plebiscito engessasse a administração de fazer a concessão ou terceirização do serviço autônomo ou do serviço de coleta. Na verdade, a intenção da emenda não é essa. A emenda, ela diz o quê? Que tem que ser previamente consultada a população. Mesmo se a população se colocar contra a concessão ou a terceirização, o prefeito pode fazer. Ele vai fazer consciente de que a sociedade se colocou contra a concessão ou a terceirização. É isso, é uma consulta à sociedade. Não é o objetivo da emenda engessar nada, apenas que a sociedade seja consultada antes da concessão ou da terceirização. Assim como lá atrás, quando o ex-prefeito Luiz Carlos Cacá Gonçalves trouxe para Aracruz a Salimpo, a sociedade se manifestou contra a criação da taxa de limpeza pública. Trouxe a autarquia, mas não implantou a taxa de limpeza. A autarquia funcionou sem a cobrança da taxa, porque a sociedade se manifestou. Então, esse é o objetivo, não é engessar a administração em nenhum momento, é apenas que a sociedade seja ouvida. E tendo em vista que nós somos eleitos para fazer a vontade do povo, nada mais justo que o povo se manifestar. Continue em discussão. Senhora presidente, o que nós estamos a discutir no dia de hoje? O veto ao projeto encaminhado pelo Executivo que trata do Plano Municipal de Saneamento. A Lei 11.445, de janeiro de 2007, ela estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Altera a Lei 6766 de dezembro de 79, 8.036 de 11 de maio de 93, as 8.987 de 95, revoga a Lei 6.528 de 78. No artigo 11, parágrafo 4º, o que diz a política nacional, o projeto? São condições de validade dos contratos que têm por objeto a prestação de serviço público e saneamento básico. Quarto, a realização prévia de audiência e de consultas públicas. De novo, realização prévia de audiência e consulta públicas sobre tal licitação. Pois bem, com fundamento na lei nacional, vem a esta casa os planos municipais. Quer dizer, a nacional ela deságua nos municípios o plano municipal. O que nós colocamos no artigo 9º?
que é a emenda número 9, foram 11 emendas, a de número 9, ela diz o seguinte, que ao ser estabelecido o edital de licitação de forma de concessão, antes de passar por esta casa, que é preceito constitucional, que tem que ser votado na Câmara Municipal, deverá ser precedido de consulta popular. Está aqui na lei federal, no artigo 11, parágrafo 4º. Então, o que nós fizemos? Adaptamos à nossa lei municipal essa figura do plebiscito. O governo municipal ele traz como fundamento de veto a interferência da Casa Legislativa, que não pode emendar projeto do Executivo. E aqui eu trago para reflexão o que diz Eri Lopes Meirelles, sua obra Direito Municipal Brasileiro, 8ª edição, página 531, atualizado por Isabel Camargo Lopes Monteiro, Yara Darcy Polis Monteiro e Célia Marisa Frentes. A exclusividade iniciativa de certas leis destina a circunscrever, não anular, a discussão e votação de projetos às matérias propostas pelo Executivo. Nessa conformidade, pode o Legislativo apresentar emendas supressivas restritivas, não sendo permitido, porém, oferecer emendas ampliativas que importem aumento de despesas previstas, ressalvadas as emendas dos projetos que dispõem sobre matérias orçamentárias. Pois bem, o projeto não está trazendo qualquer alteração, trazendo qualquer dispêndio ao Executivo, não está onerando o Executivo, muito pelo contrário. Vamos além. Nesse sentido, tanto o Supremo Tribunal Federal como esse Secretário do Tribunal de Justiça, Santa Catarina, diz o seguinte no julgado: emendas parlamentares com alterações substanciais, veto do governador, promulgação pela Assembleia Legislativa das partes vetadas. Também não estamos alterando substancialmente o projeto, nós estamos cumprindo o que diz a política nacional. Ninguém está mexendo na estrutura do projeto, não estamos falando isso. Nós estamos adequando a nossa norma municipal a uma norma federal. Então, nós não estamos trazendo, isso é preceito constitucional do artigo 61 da Constituição Federal, que diz, quando é que o Legislativo não pode interferir nas ações que são oriundas, exclusividade do Executivo? Quando você cria despesa ou quando você mexe de forma substancial no projeto. Nenhuma das duas hipóteses nós estamos apresentando. Então, já rechaça de plano essa justificativa do Executivo, que não podemos apresentar emendas. Podemos sim, é constitucional apresentar emenda. O que eu trago aqui também para discussão, senhora presidente e senhores vereadores, é com relação à nossa lei orgânica. A nossa lei orgânica fala das nossas atribuições. Ela diz que o que nós podemos fazer e o que não podemos fazer. O que diz o artigo 22 da nossa lei orgânica? Ela fala o seguinte, só um instantinho, senhora presidente, a senhora sempre muito atenciosa com este vereador, complacente também. A Câmara Municipal compete privativamente, entre outras, as seguintes. Não, 22. Compete privativamente. Entre outras, seguintes atribuições. Do 26, inciso, autorizar referendo e convocar plebiscito no âmbito municipal. Então, nós temos competência, sim, para apresentar as emendas nesse objeto que nós estamos a discutir, que é o plebiscito. Então, nós não estamos fugindo nenhum, não estamos inventando moda, nós só estamos adaptando a nossa norma municipal, o que já é a recomendação da norma federal. Então, artigo 22 da Câmara Municipal, da nossa lei orgânica, compete privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. 26, autorizar referendo e convocar plebiscito. Então, senhores vereadores, no primeiro momento, solicito a Vossa Excelência que não podemos acolher o veto, porque nós estamos embasados dentro do preceito constitucional, legalidade. O plebiscito não mudou de forma nenhuma a estrutura do projeto. Ele só está dizendo que nós temos que cumprir esta norma. Não estamos trazendo despesa, aumentando despesa, vereador Paim. Não existe isso. Até porque, eu ainda acredito que nas reuniões que nós tivemos, Paulo, nós discutimos isso. Esse artigo não era para estar inserido. Mas aí não, quando fizemos aquela reflexão da lei federal, ele dizia lá no artigo 11, parágrafo 4º, da consulta popular. O que está acontecendo em Linhares? Linhares, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ele acaba de entrar com um pedido de suspensão de projeto que prevê privatização do SAI de Linhares. O que diz o MP? Levou em consideração denúncias recebidas na Promotoria de Justiça que indicavam uma tramitação do projeto de lei em regime de urgência sem que tivessem realizadas audiências públicas e consultas públicas para discussão do tema com a população, tal como adverte a Lei 11.445 de 2007, que trata do saneamento básico.
a Promotoria de Justiça também recomendou ao presidente da Casa deles que sejam obedecidas as normas legais com a realização de audiências e consultas, que é o plebiscito, caso sejam apresentados motivos justificáveis a propósito de priorização da autarquia. O que está acontecendo no Amazonas? Proposta de plebiscito para decidir se capital fica ou não concessão. Proposta de plebiscito. Vamos mais. O que Mirim? Apresentaram um projeto de decreto legislativo, senhora presidente, que estabelece o quê? Dispõe sobre a realização do plebiscito em nível municipal sobre a privatização, parceria público-privado ou concessão do serviço de abastecimento de água no município de Mojimirim, também invocando a lei federal. O que diz Araçatuba? Câmara mantém a exigência do plebiscito para a privatização do serviço de água e esgoto, também com base na lei 11.445. Então, o que nós estamos a fazer? Nos adequar de forma correta do que diz a lei federal 11.445. Só trago aqui mais uma informação, senhora presidente, senhores vereadores, o que toda essa lei federal, ela também, lógico, não é de desrespeito nenhum, ela traz as minutas, né, para que possam ser apreciados pelos gestores municipais. Então, aqui, ó, parecer... só um instantinho. Minuta do projeto de lei da Lei de Política Municipal de Orçamento Básico de Camaçari, na Bahia. Olha aqui que diz o artigo 5º. Artigo 5º. Compete ao município organizar e prestar diretamente ou autorizar a delegação do serviço de saneamento básico desse local mediante concessão nos termos da legislação vigente. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. No caso do município resolver conceder o serviço público de saneamento básico para iniciativa privada, além da lei autorizativa aprovada pela Câmara Municipal, um dos requisitos, vírgula, cereja do bolo, será necessário o referendo popular por meio de plebiscito, com aprovação 2/3 dos votantes. Vamos mais. Outra que nós temos aqui também, outra minuta, de outra cidade, que é de Pitimbu, estado da Paraíba. O que ele diz também aqui? Minuto de projeto de lei que dispõe sobre a política municipal de saneamento básico, seus instrumentos e dá outras providências. Também traz no mesmo artigo 5º, compete ao município organizar e prestar diretamente, autorizar a delegação de serviço de saneamento básico, dita esse local mediante concessão, nos termos da legislação vigente. No caso, parágrafo 2º, do município resolver conceder o serviço público de saneamento básico para a iniciativa privada, além de lei autorizativa aprovada pela Câmara, será necessário o referendo popular, novamente invocando a lei federal. Então, vereador Paulo Neres, com todo respeito a Vossa Excelência, penso que não caminhou corretamente o Executivo ao vetar essa figura do plebiscito nesse artigo que nós representamos a emenda número 9. Por quê? Porque nós estamos cumprindo o que diz regra federal. Todos os municípios cumpriram isso, todos, com exceção de Aracruz. Então, quando a mensagem, o projeto foi encaminhado desta casa, não tinha essa observância. E muito bem, nós nos reunimos por 2 encontros que nós tivemos no SAI, com o sindicato Sindaema, o CISMA, enfim, todos os sindicatos servidores, e nós colocamos as emendas. Colocamos 11 emendas, 10 foram acolhidas. Só que não foi acolhida o plebiscito. É essa que é mais importante, porque tem que cumprir os requisitos necessários para uma futura privatização, se fosse o desejo do gestor. Antes de nós temos que ter a legislação aprovada para esta casa, mas também temos que ouvir o povo. É o interesse público. Peço a Vossa Excelência que possa encaminhar o voto pela rejeição do veto, até porque eu tenho certeza que Vossa Excelência também, quando nós construímos em conjunto, só teve o cuidado de observar a lei federal. Continua em discussão. Senhora presidente, vereadores, público presente, este é um projeto que foi bastante discutido nessa casa e há um interesse enorme em que ele seja aprovado e que ele seja aprovado este ano. Todas as emendas foram construídas através de várias reuniões, inclusive uma no SAAI. De todas as emendas, apenas uma houve a sinalização ao Executivo para que ela fosse vetada. E o vereador Fábio tem razão quando diz que esta é a emenda mais importante. E o governo entende dessa forma também. O Poder Executivo, através da sua Procuradoria, ele é sinalizado para cumprir todos os atos legais
que é de sua responsabilidade. O prefeito está ciente de todas as emendas que nós fizemos ao longo das reuniões e concorda com todas elas, inclusive com o plebiscito. Obrigado. Devido a isto, e para buscarmos apenas uma segurança jurídica, que é importante para ambos os lados, foi sugerido que nós, para não perdermos tempo, e os senhores que acompanham essa Casa de Leis já sabem disto, a votação que vale de fato é a de segundo turno e não a de primeiro turno. Nós vamos solicitar que possamos estar votando em primeiro turno com o veto dessa emenda e durante a semana nós vamos, através de reunião com a nossa procuradora e reunião por favor, e reunião com a Procuradoria do Executivo, saibam vocês, senhores e senhoras, fiquem tranquilos, a intenção é votar o melhor possível, tá? Se não, Eu gostaria de pedir ao público presente que o nosso regimento não permite a manifestação. A gente está no final de mandato, no final de ano. Essa determinação não foi feita por essa vereadora, é o regimento da casa, de anos e anos. Todo segmento tem seus regimentos. Você vai para um tribunal de justiça, você vai para o juiz, você tem regras lá a cumprir. Aonde você estiver, você tem regras a cumprir. A gente está aqui tentando cumprir, entendeu? Esse é o primeiro turno desse voto, nós temos outro turno para votar. A decisão final vai ser no segundo turno. Independente de quem vota agora favorável ou contrário, tudo pode se confirmar ou se mudar até o segundo mandato, até o segundo turno. Com a palavra, vereador. Obrigado, senhora presidente. Inclusive, a gente busca apenas essa reunião para tirarmos dúvida. Tirando as dúvidas, nada impede que um voto dado hoje seja o contrário na próxima sessão, que será solicitada pela presidente, uma sessão extraordinária, para que possamos concluir esse voto. Então, eu encaminho, senhora presidente, o voto favorável ao veto, vereador Fábio Neto, com todo respeito. Durante a semana, como nós conversamos com a nossa procuradora, nós vamos buscar o caminho legal para a gente, em segundo turno, estar derrubando o veto dessa emenda. Se nós não encontrarmos a legalidade, aí não tem jeito, mas tenho certeza, até mesmo como foi colocado por Vossa Excelência, que nós encontraremos a legalidade para estarmos votando. Mas hoje, vereador, eu encaminho favorável ao veto do Poder Executivo. Vereador Paulo Neres, eu quero deixar registrado neste momento todo o meu agradecimento a Vossa Excelência pelo período que nós passamos nessa casa aqui. Foi um aprendizado. Confesso que eu tenho dito ao senhor, já falei inúmeras vezes aqui nessa casa. Primeiro ano nós participamos da Comissão de Constituição e Justiça e aprendi muito com Vossa Excelência. Então fica um pedido final, que Vossa Excelência, sabendo da importância de Vossa Excelência como líder do governo, que deixe a votação em aberto, não encaminhe o voto, deixe que cada vereador possa decidir da base da forma que melhor lhe apreciar. Combinado. Pela ordem, senhora presidente, pela ordem, concordo aqui plenamente com a fala do vereador Fábio, que se pronunciou em relação ao veto. O plebiscito não está proibindo se o prefeito faça concessão ou não. Até porque o prefeito é outro. Então, quem vai decidir sobre concessão é o novo prefeito. Dessa forma, eu entendo o argumento aí do vereador Paulo, compreendo também, mas nós estamos na última sessão ordinária desse ano. Para a gente fechar com chave de ouro, nós devemos ser contrários a esse veto.
No meu entender, é isso aí. Boa noite. Continua em discussão. Questão. Senhora presidente, as leis, elas, somente a nossa lei orgânica, ela às vezes deixa a gente muito em dúvida. Os senhores podem observar que o vereador Fábio Neto deu um artigo onde nos dava condições plenas de estarmos votando. Eu vou ler o artigo 30 da nossa lei orgânica, onde diz o seguinte: a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara Municipal, ao prefeito e aos cidadãos satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta lei. Parágrafo único. São de iniciativa privativa do prefeito municipal as leis que disponham sobre organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração. Apenas para a gente ter como parâmetro como que as leis são. O que nós vamos fazer, vereador Renato, é apenas nos calçar para que realmente a gente possa fechar este ano com chave de ouro, mas dentro da legalidade. Só para concluir, senhor presidente, com relação à fala do vereador Paulo também, com muita propriedade, o problema é que essa emenda ela não mexe na estrutura do SAI. Em momento nenhum nós estamos a mexer na estrutura do SAI. Nós estamos dizendo que a sociedade tem que cumprir o seu papel constitucional previsto na Constituição da República, que diz, e bem como na lei infraconstitucional, que fala da 11.445. Tem que ter consulta pública, tem que ter. Se não fosse para ter a consulta pública, não deveria constar na lei federal. Então, se constou, foi sancionada. Então, nós estamos trazendo para quê? Trazendo para os municípios o quê? Adaptação à nossa realidade dessa lei federal. Continua em discussão. Pela ordem, presidente. Só deixar aqui os servidores do SAI, do qual nós temos uma gratidão muito grande pelo excelente trabalho desenvolvido. Ali tem servidores de carreira. E eu quero deixá-los tranquilos que hoje eu estive conversando com o futuro prefeito, diplomado e a partir de janeiro, futuro prefeito de Aracruz empossado, e independente da votação deste projeto, não será feito concessão ou algo parecido sem uma consulta pública. Continua em discussão. Em votação. A votação ela é nominal. Eu convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. Como vota o vereador Adeir Lose? Não ao veto. Como vota o vereador Alexandre Manhães? Não ao veto. Como vota o vereador Beto Vieira? Com o entendimento que foi acordado ali, que vai ter uma nova reunião com a Procuradoria dessa Casa e com a Procuradoria do Executivo, tendo a possibilidade de mudança do meu voto, eu voto hoje favorável ao veto. Como vota o vereador Paim? Não ao veto. Como vota o vereador Eliel? Sim ao veto. Como vota o vereador Evaldo Santana? Não ao veto. Como vota o vereador Fábio Machado? Não ao veto. Como vota o vereador Fábio Neto? Não. Como vota o vereador Leco? Sim. Vereador José Gomes, eu vou votar, primeiro momento, favorável, mas na possibilidade de mudar meu voto no segundo turno, porque a procuradoria do nosso prefeito, da prefeitura, falou que é inconstitucional. A gente não é obrigado a saber entender de todas as leis. Então, a gente vai aguardar a reunião, vai ser encaminhado para a procuradoria para a gente dar o voto no segundo turno. Meu voto é favorável. Vereador Lúcio Zanol. Não ao veto. Vereadora Mônica Cordeiro.
Com o mesmo entendimento do vereador Alberto Vieira e Lula, favorável. Como voto o vereador Paulo Neres. Sim ao veto. Como voto o vereador Renato. Para fechar com chave de ouro, não ao veto. Como voto o vereador Romildo. Não ao veto. Como vota a vereadora Rosane Machado. Sim ao veto. Como vota o vereador Valmir Cosa. Sim. Rejeitado o veto. Senhora presidente, votos favoráveis, sim. 8 votos. O veto Não, foi rejeitado em primeiro turno ao projeto de lei 030, de autoria do Poder Executivo Municipal. Votação em segundo turno. Projeto de lei 048, que dispõe sobre denominação de praça pública no bairro Nova Santa Cruz. Autor, vereador Romildo Brueto. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 048. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno, o projeto de lei 048, de autoria do Poder Executivo Municipal. Legislativo Municipal. Projeto de lei 049, que dispõe sobre denominação de logadouro público no bairro Barra do Saí. Autor, vereador Romildo Brueto. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 049. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno, o projeto de lei 049, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Projeto de lei número 050, que dispõe sobre a denominação de logradouro público no loteamento Felicidade, distrito de Aracruz. Autor, vereador Carlos André Franca de Souza. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 050. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno, o projeto de lei 050, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Projeto de lei 051, dispõe sobre denominação de logadouro público no distrito de Santa Cruz. Autor, vereador Romildo Brueto. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 051. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 051/2016, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Projeto de lei 039, que altera a Lei Municipal 3.888, de 7/1/2015. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável com emendas. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 001. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 002. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 003.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 039, com as emendas. Senhora presidente, me abstenho nesse projeto, nas emendas do geral. Em votação, o projeto 039 com as emendas. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Com a ausência do vereador, constando na ata de registro do vereador Paim. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 039 do Poder Executivo com as emendas modificativas 01, 02 e 03. Projeto de lei 041/2016, que autoriza a contratação temporária de guardas-vidas na forma que especifique e dá outras providências. Parecer da Comissão de Justiça favorável com emendas. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 001. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 041 com a emenda. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 041 do Poder Executivo com a emenda modificativa 001. Projeto de lei 037/2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Aracruz para exercício financeiro 2017. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Finanças é favorável com emendas. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 001. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 002. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda inclusiva 003. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda inclusiva 004. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, emenda modificativa 005. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 006. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda aditiva 007. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 008. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada. Em discussão, a emenda aditiva 010. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 011. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada. Em discussão, a emenda modificativa 012. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 037/2016 com as emendas. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o projeto de lei 037/2016 do Poder Executivo Municipal com as emendas modificativas 01, 02, 06, 08, 11 e 12, inclusivas 03, 04 e aditivas 010, 07 e 10. Passamos à fase das comunicações. Nenhum vereador inscrito. Antes de encerrar os trabalhos, só queria comunicar aos vereadores e aos seus funcionários e ao público presente em relação ao problema que estamos tendo aqui na Câmara. O Corpo de Bombeiro proibiu a entrada, de qualquer cidadão ou funcionário dessa casa no segundo pavimento da Câmara. Essa presidência, desde que começou o seu mandato, nós estamos tentando se organizar
com documentos, que essa Casa de Leis não tem os documentos, não tem alvará nenhum para estar funcionando. Isso tem trazido um constrangimento muito grande, e a gente tem tentando se organizar e resolver esses problemas. Então, hoje vem uma decisão de que algumas pessoas estão de fora, principalmente os novos vereadores do próximo pleito, de repente não está a par da situação real, olha assim, mas isso é fácil, é só consertar, é só contratar um cara do gesso e acertar aquela placa. Não é dessa maneira. Eu acho que o serviço público a gente tem que fazer como a gente gostaria que fizesse na casa da gente. Fazer bem feito. Entendeu? Existem várias notificações, situações nessa Casa de Leis, de que a parte da fiação, a parte elétrica, nós não temos a planta da parte elétrica, não tem da parte hidráulica, não tem da estrutura. Não adianta eu chegar aqui hoje, eu poderia hoje já estar com o processo todo emergencial, teria condições para isso, diante dessa situação, de estar contratando esse serviço e fazendo qualquer coisa para tampar o buraco. Mas não acho justo, porque vamos se gastar uma quantidade X, entendeu? O serviço não vai ficar bom, não vai ficar correto. Amanhã ou depois pode ser notificado novamente, a gente pode pagar multa, como a gente já pagou nessa casa, porque a gente não tem a documentação e o serviço não está de acordo. Precisa porta de saída, de entrada, de um lado, de outro. Então, esse carpete já não pode mais ficar aqui. Tudo são situações que o Corpo Bombeiro veio aqui e colocou para essa casa. Para a gente fazer todas as alterações, nós precisamos estar com respaldo para fazer a coisa com o pé no chão. Mas se vamos fazer o serviço adequado, o serviço que precisa ser feito. Não vamos ficar aqui tampando buraco. Então, eu deixo isso para a nova administração, para o novo pleito, para o próximo presidente dessa casa, só me justificando porque não fiz, porque não gostaria de fazer da maneira que é de tampar o buraco, e sim o serviço que realmente essa Casa de Leis necessita. Não adianta só ir lá e tampar, botar o buraco, a fiação está toda sem encanamento, ela precisa ser canalizada lá por cima do gesso, entendeu? Ela precisa ter um projeto elétrico, ela não tem, entendeu? Então, essas atitudes demandam tempo, eu tentei fazer isso via ao Executivo. Por quê? Porque seria mais barato, sairia mais em conta. Todo esse tipo de obra, a gente precisa contratar uma empresa de projetos, contratar uma empresa para fiscalização, porque a Câmara não tem corpo técnico para estar fiscalizando essas obras. Então, isso seria, vereador Lúcio, sairia muito mais em conta via Prefeitura. Foi isso que eu tentei fazer. Infelizmente, o poder público é assim, a gente vai tentando uma coisa, o tempo vai passando, e quando a gente vê o tempo da gente já acabou, a gente não conseguiu realizar. Mas tentando fazer o certo. E, graças a Deus, vão sair da presidência com tudo, assim, está tudo documentado, o processo está todo em andamento, e espero que quem venha assumir essa mesa diretora dessa Casa de Leis tenha esse mesmo posicionamento, essa mesma consciência de fazer o melhor para que as coisas amanhã não tenham outros problemas, fazendo um erro em cima do outro. Então, gostaria só de agradecer a todos os funcionários dessa Casa de Leis. A gente sabe que a gente vai ter mais uma sessão ou duas, se for necessário, né? Mas deixar aqui de antemão a todos os companheiros vereadores, me desculpar pelas minhas falhas, ninguém é perfeito, essa mesa diretora, em nome dessa presidência, a gente também deve ter tido as nossas falhas, mas a intenção não foi ter falhas, a intenção foi fazer aquilo que a gente acha correto e fazer o melhor. Então, gostaria, né, em nome dessa mesa, agradecer a todos os funcionários que deram suporte aos trabalhos dessa casa, e a todos os companheiros vereadores que foram sempre muito corteses com essa presidente, muito amigável, muito educado, muito, assim, tratando a gente com muita autonomia e, ao mesmo tempo, com muito carinho, né? Sempre conversando, com muito respeito. Então, gostaria aqui de externar os meus colegas vereadores e os que vão continuar nessa casa, que continuam fazendo o trabalho que vocês todos sempre tentaram fazer, que é dar o de melhor. Eu sei que não é o momento, senhor presidente, mas eu vou deixar registrado que na última sessão eu quero fazer os meus agradecimentos formais a Vossa Excelência. Obrigada, vereador. Obrigada a todos, fiquem todos com Deus, até a próxima sessão, se Deus quiser.